Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 3 empresas do setor de saúde para você investir lá na Bolsa Americana. E antes de começar o vídeo e mostrar para vocês quais são essas 3 empresas, é importante falar que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. O objetivo desse vídeo é te fornecer um material e te mostrar, te apresentar algumas empresas do setor de saúde para você analisar e investir lá no mercado americano. Mas a decisão de investimento tem que ser sua, então utilize esse vídeo somente como material de estudo e caso ache interessante as empresas, faça uma análise mais detalhada e decida sozinho se deve investir ou não. E a primeira empresa da nossa lista é a Novo Nordisk, que possui o ticker de negociação NVO. A Novo Nordisk é uma empresa farmacêutica dinamarquesa especializada no desenvolvimento, produção e comercialização de produtos relacionados ao tratamento de diabetes e outras condições crônicas. Ela foi fundada em 1923 e a empresa vem se destacando como líder no mercado de cuidados com a diabetes, oferecendo uma ampla gama de medicamentos, incluindo insulinas, análogos de insulina e outros tratamentos inovadores. A Novo Nordisk também é muito conhecida pela patente da Ozempic. Ela é a empresa que possui a patente da Ozempic, que é um medicamento da classe dos análogos de GLP-1 e é um dos medicamentos mais interessantes e mais utilizados atualmente, é um dos melhores medicamentos para o controle da diabetes e da obesidade. E além desse foco no tratamento de diabetes e obesidade, a Novo Nordisk também atua em áreas como hemofilia, distúrbios do crescimento e terapia hormonal. A empresa dedica esforços significativos à pesquisa e desenvolvimento, buscando constantemente inovações e soluções para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. E agora falando um pouquinho sobre os números da Novo Nordisk, a gente pode ver aqui que a empresa tem uma capitalização de mercado, um valor de mercado próximo de 500 bilhões de dólares, é uma empresa bem grande, bem relevante no setor de saúde, é a terceira maior dentro do setor de saúde. Quanto ao dividend yield da empresa, ela possui um dividend yield atualmente de 0,8% ao ano. Nos últimos 10 anos, a empresa entregou um retorno de 424% e um retorno anualizado de 18% ao ano, um retorno muito expressivo da Novo Nordisk. Aqui a gente já percebe um pouquinho do que eu já falei anteriormente, sobre a empresa. A maior parte da receita da empresa vem com os cuidados da diabetes e da obesidade. 92% da receita vem da área de diabetes e obesidade, as medicações para tratamento de obesidade e diabetes. E falando sobre isso, já entra na parte do risco da empresa, Eu particularmente acredito que o maior risco da Novo Nordisk atualmente é o risco das suas patentes, Você que vai investir na empresa, você tem que observar o prazo dessas patentes e ver como a empresa vai se comportar quando chegar nesses prazos, A gente observa aqui que a Ozempic, por exemplo, que é um medicamento muito forte da Novo Nordisk, que representa muita receita da empresa, vai ter a expiração da sua patente em 2026 na China, nos Estados Unidos em 2032 e no Japão e na Europa 2031. Então esses medicamentos da empresa a gente fica observando até quando ela tem patente sobre esses medicamentos, porque depois que expira, outras empresas podem pegar, produzir a mesma medicação. Então a gente tem que ficar observando como a empresa vai se comportar nessas situações. A empresa possui uma diversificação geográfica muito interessante, 54% da receita vem dos Estados Unidos, em torno de 5% da China, 4% do Canadá, 3% da Alemanha, 2,6% do Reino Unido e aproximadamente 30% de outros países. Então, a diversificação geográfica na receita bem interessante. E independente desse risco, entre aspas, com as patentes que a gente tem que observar, é uma empresa que vem entregando resultados absurdos, uma empresa escadinha, vem sempre melhorando os seus resultados ano após ano. Se a gente observar que a receita da Novo Nordisk saiu de 2009 de 9 bilhões para atualmente, no último ano, 2023, 34 bilhões. E o que é interessante observar é esse crescimento aqui ano após ano, todos os anos aumentando sua receita. O EBITDA também, o resultado operacional, o lucro líquido da empresa também aumentando ano após ano. A empresa possui uma margem muito interessante, 36% de margem líquida, é uma margem altamente interessante da empresa. Um ROI em 2023 de 88%, dívida negativa, a empresa não possui dívida. A empresa possui um payout de 38%, ou seja, não é uma empresa tão focada na distribuição de dividendos, apesar de que ela vem aumentando os dividendos ano após ano. A gente pode observar aqui que lá em 2009 a empresa não pagava dividendos e atualmente ela já pagou no último ano mais de 4 bilhões em dividendos. Então ela vem aumentando esse dividendo ano após ano, ela ainda tem muito espaço para aumentar essa distribuição, O payout da empresa, que é o indicador que pega a porcentagem do lucro líquido que a empresa está distribuindo em dividendos, é um payout relativamente baixo, ou seja, tem mais espaço para a empresa aumentar essa distribuição de dividendos. Então, como vocês viram, pessoal, a Novo Nordisk é uma empresa muito interessante dentro do setor de saúde, que tem resultados excelentes, um ótimo histórico de resultados, Tem medicamentos muito interessantes, mas você tem que observar a questão das patentes desses medicamentos, mas no geral, é uma empresa que vale a pena demais você analisar e ver se faz sentido colocar na sua carteira de investimento. E a segunda empresa da nossa lista é a Lilly, que possui o ticker de negociação LLY. A Lilly também é uma empresa farmacêutica global, com sede nos Estados Unidos. Ela foi fundada em 1876 e se destaca no desenvolvimento, fabricação e comercialização de medicamentos em diversas áreas terapêuticas, incluindo diabetes, oncologia, neurociência, imunologia, entre outras áreas. A empresa é reconhecida por sua inovação em pesquisa e desenvolvimento, trazendo ao mercado uma variedade de medicamentos importantes ao longo dos anos. Entre seus produtos mais conhecidos estão a insulina Humulin e o
Trulicity para o tratamento de diabetes e medicamentos como Verzenio para o tratamento do câncer de mama. E agora, dando uma olhada aqui sobre as informações da Lilly, né, a primeira coisa que a gente observa logo de cara é a capitalização do mercado da empresa, que é gigantesca, né, mais de 700 bilhões de dólares. Atualmente a Lilly, devido à valorização dela nos últimos anos, foi uma empresa que subiu muito nos últimos anos, é a maior empresa do setor de saúde da Bolsa Americana, com um valor de mercado de mais de 700 bilhões de dólares. O seu dividend yield atualmente é 0,6% e nos últimos 10 anos a empresa teve uma valorização absurda de mais de 1000%, 1212% e um retorno anualizado de 29% ao ano. Foi uma empresa que cresceu muito nos últimos anos e entregou muito retorno para os seus acionistas. E aqui, observando a receita operacional da empresa, a gente observa quais são os medicamentos que possuem ali a maior relevância na receita da Lilly, né? E o maior deles, possui a maior parte da receita da Lilly, é responsável pela maior parte da receita da Lilly, é o Trulicity, né, para o tratamento de diabetes, com 20%. Mas no geral, a empresa, como possui uma gama de medicamentos, vários medicamentos, ela é bem diversificada, né? O maior deles com 20%, aí vem o Mounjaro com 15%, o Verzenio, que eu falei, né, anteriormente, com 11%, o Taltz aqui, que se eu não me engano, é para o tratamento de psoríase, com 8%. Então, tem uma diversificação bem interessante aqui a empresa. Outra parte muito bacana também é a diversificação geográfica, né? Os Estados Unidos é responsável por 63% da receita, o Japão 5%, a China 4%, a Alemanha 3%, o Reino Unido 2,5% e os outros países representam 20% da receita da empresa. E aqui, observando os resultados da empresa, a gente já observa alguma diferença com a comparação da Novo Nordisk. Enquanto a Novo Nordisk era uma empresa que aumentava todo ano a sua receita, se a gente observar a Lilly, ela passou um período com dificuldade nesse crescimento de receita. Pode ver que de 2009 até meados de 2016, 2017, a empresa tinha praticamente a mesma receita, inclusive teve um prejuízo, né? Teve um não recorrente aqui em 2017. E o lucro da empresa vinha caindo, né? Uma empresa que de 2009 a 2016 o lucro da empresa foi caindo, então não foi uma empresa escadinha. Mas depois disso, depois de 2017, ali a partir de 2018, a empresa continuou esse crescimento absurdo, né? Aumentando muito a sua receita. 2018 era 24 bilhões e atualmente, no último ano, em 2023, 34 bilhões. Então isso que foi responsável pela maior valorização da empresa, né? Esse crescimento de receita e, consequentemente, também esse crescimento no lucro líquido da empresa. A empresa que tem um endividamento controlado, né? 2,6 vezes dívida líquida EBITDA, então é um endividamento controlado. Quanto aos dividendos, a empresa no último ano teve um payout de 78%, ou seja, ela distribuiu 78% do seu lucro líquido em forma de dividendos, mas no geral é uma empresa que tem uma certa variação nesse payout, né? Ela não mantém um payout fixo, mas o ideal e o mais importante que a gente deve observar é o crescimento do dividendo, e isso tá tudo ok, né? De 2009 era 2 bilhões de dividendos e agora em 2023, no último ano, ela pagou 4 bilhões de dividendos. Então um crescimento bastante interessante nessa distribuição de dividendos. Então, pessoal, a Lilly é mais uma empresa gigantesca, uma gigante farmacêutica, atualmente a maior empresa em valor de mercado, né, do setor de saúde, lá na Bolsa Americana. Então também faz sentido demais você analisar e estudar e ver se faz sentido também na sua carteira de investimento. E a última empresa da nossa lista, e eu prometo que não é mais uma farmacêutica, é a Intuitive Surgical, que possui o ticker de negociação ISRG. A Intuitive Surgical é uma empresa americana especializada no desenvolvimento e fabricação de sistemas cirúrgicos robóticos. Ela foi fundada em 1995 e a empresa é mais conhecida pelo seu sistema robótico cirúrgico chamado Da Vinci. Esse sistema permite aos cirurgiões realizar procedimentos minimamente invasivos com maior precisão e controle. O sistema Da Vinci consiste em um console de controle onde o cirurgião opera robôs cirúrgicos que realizam os movimentos com instrumentos cirúrgicos. Essa abordagem robótica tem sido utilizada em diversas áreas da cirurgia, incluindo a urologia, ginecologia e cirurgia geral. A Intuitive Surgical tem sido reconhecida por suas inovações tecnológicas e pelo impacto positivo que seus sistemas cirúrgicos, como o Da Vinci, têm na redução de complicações pós-operatórias, tempo de recuperação e desconforto para os pacientes. E observando aqui as informações sobre a Intuitive, a gente observa também a capitalização do mercado da empresa, né, o valor do mercado da empresa de 137 bilhões. É uma empresa que não paga nenhum dividendo, ela tem 0% de dividend yield, porque é uma empresa de forte crescimento e não paga nenhum dividendo. Nos últimos 10 anos, ela entregou um retorno de 700% e um retorno anualizado nos últimos 10 anos de 23%. Então, também muito interessante o retorno da Intuitive. As principais fontes de receita da empresa são os seus robôs, né, os cirúrgicos que fazem as cirurgias minimamente invasivas, os sistemas com 23%, a maior parte da receita vem dos robôs com 60%, os robôs cirúrgicos, os sistemas da empresa com 23% e alguns outros serviços com 17%. Então a empresa também tem uma certa diversificação, apesar de que o forte mesmo é os seus sistemas cirúrgicos robóticos. A diversificação geográfica da receita também é interessante, né? Os Estados Unidos com 65%, a China com 10%, Taiwan com 4%, Japão com 2%, Alemanha 2% também e os outros países com 15%. Quanto aos resultados e os números da Intuitive, né? Uma empresa também, assim como a Novo Nordisk, uma empresa escadinha que vem aumentando a sua receita e os seus resultados, o seu lucro líquido ano após ano. Em 2009, a empresa possuía uma receita de 1 bilhão e atualmente, em 2023, 7 bilhões de dólares. Se você observar direitinho, todos os anos essa empresa veio aumentando a sua
sua receita. E o lucro líquido da mesma forma, em 2009 era 283 milhões e atualmente é 1,7 bilhões de dólares, no último ano, em 2023. Uma margem líquida de 25% e um ROI de 15%. Então, mais uma empresa com números de livro, né? É excelente aqui o histórico de resultados da Intuitive. E isso com certeza explica toda a valorização que ela teve nos últimos anos. É uma empresa que possui dívida zero, né? Não tem nenhuma dívida, tem 5 bilhões em caixa e nenhuma dívida. Então, muito interessante a saúde financeira da empresa também. E como eu falei anteriormente, é uma empresa que não paga dividendos, né? É uma empresa que o foco dela é no crescimento, então ela não paga dividendos. Então, pessoal, como vocês viram, a Intuitive Surgical é mais uma empresa muito interessante dentro do setor de saúde, que atua em uma área bem específica, né? Bem diferente, né? Cirurgias robóticas, e possui um histórico de resultados excelente, um histórico de resultados de livro, sempre aumentando ano após ano. Então, analisem direitinho, façam sua própria análise e vejam se faz sentido para compor a sua carteira, né, de investimento, o setor de saúde dentro da sua carteira de investimento. E bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou do vídeo, gostou de conhecer essas empresas lá no mercado americano, o mercado americano é um mercado que possui centenas de excelentes empresas para investir. Então, se você gostou, eu quero te fazer um convite. No primeiro link da descrição desse vídeo, você vai ter acesso a conhecer o meu curso do Zero ao Street. Então, se você deseja aprender a investir no exterior, construir patrimônio na bolsa americana e, consequentemente, no futuro, viver de renda em dólar, clique aqui no primeiro link da descrição para conhecer o meu treinamento, o meu curso, o do Zero ao Street. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, mais uma vez, curta esse vídeo, se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e eu vejo vocês no próximo vídeo.